Sejam bem-vindos ao meu canal, começando aí mais um vídeo. Hoje eu estou muito bem acompanhada da minha Bíblia. Eu sempre falo aqui no meu canal sobre devocional e sempre falo também lá no meu Instagram. E apareceram algumas pessoas me perguntando sobre devocional, me perguntando sobre relacionamento com Deus. E por isso eu decidi trazer esse vídeo, esse formato de vídeo bem voltado mesmo para o lado espiritual, que é algo que é tão presente na minha vida. E hoje a gente vai fazer uma reflexão sobre Mateus capítulo 14. Eu vou trazendo ao longo de alguns vídeos agora algumas reflexões que eu vou encontrando no meio do caminho. O capítulo 14 de Mateus é aquele capítulo em que Pedro é convidado para andar sobre as águas, e eu vim trazer em cima disso uma reflexão sobre relacionamento com Deus. E para começar esse vídeo, eu quero fazer uma analogia, porque eu estou estudando uma matéria chamada Psicologia da Criança na faculdade nesse momento, e a gente enxerga dentro dessa matéria a mãe como esse objeto de amor, esse objeto de confiança, principalmente da criança, ao longo ali do primeiro ano de vida dela. E isso acontece porque no momento em que essa criança exige alguma necessidade, é a mãe que vai lá e atende essa necessidade, e ela vai se tornando esse objeto de segurança daquela criança. E a mesma coisa vai acontecer com a gente em relação a Jesus. Jesus, aos pouquinhos, conforme a gente vai se relacionando com ele, ele vai se tornando esse objeto de confiança na nossa vida. Quando a criança atinge ali o primeiro ano de vida dela, quando ela começa a arriscar os primeiros passinhos dela, ela se sente muito mais à vontade de fazer isso diante da presença da mãe, porque a mãe sanou todas as necessidades. Então ela sabe muito bem que aquela é uma pessoa de confiança que nunca vai deixar ela cair. Caso ela desequilibre ali, a mãe já vem e segura ela, nunca permitindo que ela sofra, nunca permitindo que ela se machuque. E assim também vai acontecer com a gente. E eu trouxe esse capítulo muito específico em que Pedro anda sobre as águas, porque essa analogia da água, ela significa lugares perigosos. E são nos lugares mais perigosos da vida que a gente tem a vivência do nosso propósito. Mas só consegue andar sobre as águas aquele que conhece quem o sustentará. Nós, seres humanos, a gente precisa concordar nisso, nós somos seres muito frágeis. Nós somos seres evolutivamente falando muito limitados pela nossa natureza humana. Então existem leis que nos regem, que nos impedem de andar sobre as águas. Mas entender que as leis que regem seres humanos, elas não controlam Deus. As leis que nos limitam no plano natural, elas não limitam Jesus no plano sobrenatural. E esse mesmo Jesus, ele nos ama infinitamente. Ele nos quer ver prosperar. Ele quer que nós sejamos felizes. Isso nos faz crer que a gente é capaz de agir também no impossível. Andar sobre as águas é fisicamente impossível para um homem, mas diante de Deus essas coisas se tornam possíveis. Então existem muitas portas, eu vejo muitas oportunidades aparecendo na vida de várias pessoas, na minha própria vida. E muitas vezes nós deixamos de abraçar essas oportunidades porque a gente tem um medo excessivo do desafio, a gente tem um medo excessivo desse perigo. E quando a mãe chama a criança para dar os primeiros passinhos, ela não se sente acovardada diante daquele chamado, porque ela conhece muito bem aquela mãe. E isso vai acontecer com a gente. Eu acho que uma das coisas que mais nos fortalecem para viver o nosso propósito, uma das coisas que mais nos encorajam para a gente agarrar as oportunidades da vida é ter relacionamento com Deus. É entender que Deus vai nos preparando ao longo do caminho. É muito interessante a gente perceber que o nosso tempo não é o tempo de Deus. Às vezes a gente se vê tão pronto para viver determinadas promessas, mas Deus ainda acha que não é o tempo certo. Outras vezes a gente se sente muito despreparado para certas coisas e Deus abre portas em algumas áreas que a gente se sente tão despreparado. E eu acho que uma das coisas mais lindas que eu entendi sobre Jesus é que Ele não me escolheu porque eu estou preparada. Deus me prepara porque eu fui escolhida. Deus é um Deus dos mínimos detalhes. Deus me fez única, eu sou única diante dos olhos de Deus. E o preparo, o aperfeiçoamento, ele vem com o tempo, ele vem com a prática. É como eu disse, aquela criança não está dando os primeiros passos
porque ela está preparada para andar. Não, ela está dando os primeiros passos porque ela sabe que se ela cair, existe alguém que vai sustentar ela. E a mesma coisa precisa acontecer com a gente em relação a Deus. Por mais que a gente não esteja preparado, se Deus está nos chamando sobre as águas, é porque Ele vai nos capacitar no meio do caminho. Eu não estou sendo escolhida porque eu estou pronta, eu estou sendo preparada porque eu fui escolhida. E por fim, a última coisa que o relacionamento com Deus vai te ajudar é a ser mais sensível espiritualmente. Eu sempre falo que a espiritualidade, essa sensibilidade espiritual, ela é como um sexto sentido. E a sensibilidade espiritual vem como essa capacidade da gente conseguir ouvir a voz de Deus, da gente conseguir ouvir a voz que clama no deserto. E no mundo como o de hoje, em que nós somos hiperestimulados, então é rede social o tempo todo, celular o tempo todo, TV o tempo todo, álcool, festas, ou seja, coisas que te distraem, coisas que te afastam do centro da vontade de Deus, muitas vezes confundem o seu caminho. Outra analogia de mãe aqui, você que é mãe vai identificar esse lugar. Quando você leva a sua criança para uma festa infantil, em meio ali de 10, 15 crianças, todas elas chamando as suas próprias mães, você sabe muito bem diferenciar quando a sua filha ou quando o seu filho está te chamando. E isso acontece porque você conhece o tom de voz dele. Isso acontece porque você conhece essa criança, porque você tem intimidade com ela, porque você cuidou dela a vida inteira. E a mesma coisa vai acontecer com Deus. Quantas vezes nós somos essa mãe desnaturada, que não consegue ouvir a voz do filho, que confunde a voz do filho com a voz de outras crianças. A gente confunde a voz de Deus quando a gente não conhece a Deus. E aí a gente se agarra a coisas que o mundo disse para nós. Quantas vezes a gente quer encaixar a promessa de Deus com as nossas próprias vontades, com os nossos próprios desejos. E aí a gente acaba se frustrando, obviamente. E depois a gente se revolta com Deus, meu Deus, o Senhor disse que era para eu fazer isso, eu estou sofrendo. E Deus vai te dizer, minha filha, eu nunca te fiz essa promessa. Você estava agarrada a uma promessa que eu nunca te fiz. E quando a gente não solta a nossa promessa, a gente se machuca. Já viu quando alguém tenta arrancar um objeto da nossa mão e a gente continua segurando? Quanto mais força eu coloco para segurar aquela promessa, para segurar aquele objeto, para segurar aquela falsa promessa, mais eu me machuco, mais eu machuco a palma das minhas mãos. Porque muitas vezes a gente se frustra quando a gente se agarra a promessas que Deus nunca nos fez. E depois a gente vai reclamar. Depois a gente vai se frustrar, depois a gente vai se decepcionar com Deus. Então o discernimento, ele também é essa capacidade da gente diferenciar a voz de Deus da voz do mundo. Para que quando Deus nos chamar verdadeiramente para andar sobre as águas, a gente não ter dúvida de que é Ele que está chamando. Para a gente não ter dúvida de que esse é o melhor lugar que eu devo ocupar. Então hoje o que eu quero te fazer é te incendiar a ter relacionamento com Deus. Eu comecei o meu relacionamento com Deus há 1 ano e meio atrás. No início era bem difícil, era bem engessado. Eu tinha até uma voz engessada quando eu conversava com Deus. Mas ao longo do tempo a gente vai ganhando discernimento. Eu me lembro que todos os dias, os primeiros dias, eu encerrava a minha oração dizendo, meu Deus, eu não entendi absolutamente nada do que está escrito nessa Bíblia, mas amanhã eu vou estar aqui de novo. E eu dizia isso sucessivamente, e eu pedia a Deus, me dá discernimento, me faça entender, porque muitas vezes a gente tem como desculpa que a Bíblia tem palavras muito rebuscadas, e aí a gente acaba desistindo desse processo de se adaptar a essa leitura, sem entender o tanto de transformação que isso pode trazer para a nossa vida. Eu espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo, e a gente se vê numa próxima oportunidade.